Eu nasci para ser uma mulher independente, solta, solteira, que trabalhasse muito, que fosse um sucesso nacional. Quando eu conheci o Miguel tinha 6 anos e ele era uma ameaça para mim. Porque o Cris já tinha ali alguém que ele amava. E eu queria muito ser amada. Então, para mim, era difícil lidar com aquilo. Aí, de repente, vieram meus filhos e salvaram a minha vida. Vieram meus filhos e me deram uma noção outra de amor. E o vazio foi sendo preenchido, Luísa? Foi completamente, assim. Paixão é sentimento, amor é decisão. Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar, sabe lá. Olá, eu sou a Gabriela Ribeiro, jornalista da Brasil Paralelo, e este é o BP Entrevista. Eu recebo hoje Luísa Posse, 41 anos, cantora, indicada ao Grammy em 2007, autora de vários hits da música popular brasileira, da música pop brasileira. Boa tarde, Luísa. Boa tarde. Ao lado dela, Cristiano Gomes, diretor de TV, 46 anos, atualmente à frente do programa do João no SBT. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Gabi. Luísa, você é filha de uma das maiores vozes da música brasileira, da Zizi, e cresceu sob os holofotes, né? Você começou a compor aos 6 anos de idade. Teve suas primeiras bandas ali aos 12. Aos 15 já era profissa. É isso aí. Como ter sempre vivido sob os holofotes moldou a sua percepção de mundo e o modo como você se relaciona com as pessoas, se relacionava com as pessoas? Como é que foi isso? Olha, sempre que alguém me pergunta isso, eu começo dizendo que eu não sei como seria de outra maneira, né? E quando você tem uma vida pública, nada do que você faz é privado. Então, assim, eu nasci, a minha foto estava no jornal. Eu nunca tive a oportunidade de fazer alguma coisa só para mim. Mesmo dentro da minha escola, eu era a filha da Zizi Posse, fez aquilo, a filha da Zizi Posse, aquilo outro. E a minha relação com a música, por mais que eu tenha no DNA o meu pai, que era um grande empresário da música, meu pai fez álbuns maravilhosos com a Alcione, com a Alessi Brandão, com o Fundo de Quintal, com Arlindo Cruz, com o Jorge Aragão. Meu pai foi um grande percussor do samba, do gospel também, com a Aline Barros. Eu trabalhei a vida inteira com meu pai. E com a minha mãe, assim, tendo ela no meu sangue. Mas eu tenho uma relação com a música que é muito minha. E eu nunca me pautei em ser filha para seguir o meu caminho. Quando eu fui lançar o meu primeiro álbum, minha primeira música, eu tinha 18 anos, porque eu fiquei gravando muito tempo, escolhendo o repertório e tal. E aí fizeram essa pergunta, assim, como vai ser essa comparação com a sua mãe? E por ingenuidade, assim, eu nunca tinha pensado que isso ia acontecer, veja bem. De tanto que a minha relação com a música era minha mesmo. E eu pensei, meu Deus, agora vai ter isso. E ao longo da minha carreira, ao longo desses anos todos, eu sempre pensei assim, eu preciso ter autenticidade para ser alguém nesse mundo. Porque eu não posso ser filha da Zizi Posse uma vida inteira. Então, assim, a autenticidade rege o meu trabalho, rege as minhas escolhas, rege os meus princípios, rege que hoje eu sou palestrante, que eu escrevo livro, que eu sou apresentadora, que eu tenho um programa Prosperidade 360, porque eu entendi que eu tinha ali mais talentos, que eu tinha ali outros recursos além da música. Mas dentro da música, a autenticidade me fez compositora. E eu sendo compositora não tem comparação, porque eu sempre pensei assim, se eu não existisse, se eu não tivesse nascido, aquela música não existiria. Então não dá para você me comparar, porque aquilo ali é uma obra e que tem uma assinatura, entendeu? Não é só uma interpretação, essa interpretação é boa, é ruim, é melhor, é pior. Não sei, mas aquela música é minha. Então isso foi uma base muito sólida para eu não enlouquecer nessa história de comparação e de ser filha, autenticidade e composição. Então, Luísa, você está dizendo que a música sempre foi essa sua forma de se expressar, de se posicionar, de se colocar no mundo. É isso que você está me falando? É.
Muito interessante, né? E aí você foi contratada, a Britney Spears brasileira, né? Tinha uma banda na época e aí recebeu convite de gravadoras e depois que você recebeu o convite de gravadoras, o seu pai ligou e falou, agora já posso trabalhar com você. E a partir daí, a adolescente Luísa Posse se tornou independente. Como é que foi isso? É tão bom conversar com alguém que já sabe a história, ao invés de te perguntar a história. Pergunta o que você pensou sobre a história. Tão mais... eu acho que o nosso público deve ter uma grande curiosidade de entender, né, como isso te formou, como isso moldou teu caráter, como isso moldou teu relacionamento com o mundo, com o entorno, né? Porque muita gente acha, né, que eu tava assim, sentada vendo Sessão da Tarde e falei, acho que eu vou ser cantora, vou ligar pra minha mãe e vou gravar um disco. E não foi assim, na verdade assim, eu venho de uma família, eu tenho falado disso ultimamente, eu nunca falei muito sobre isso, mas eu venho de uma família emocionalmente muito descompassada. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, meu pai na semana que separou da minha mãe teve um câncer muito severo aos 32 anos. 3 meses depois eu vim morar em São Paulo, deixei meu pai no Rio, tive uma madrasta, tive um padrasto, me senti ali... sabe, uma pessoa meio sem uma união, uma unidade. Me senti, sempre fui muito independente, tive que ser independente para sobreviver. E eu sabia que a música ia me dar essa independência. Eu sabia que na hora que eu trabalhasse, eu ia poder ter a rédea da minha vida. Eu ia poder dizer não, eu ia poder escolher um caminho que fosse meu, que não fosse, né, imposto por mãe, por pai, por madrasto, por padrasto, que eu ia poder escolher. Então a música, ela sempre foi para mim uma janela de liberdade, sabe? Então eu comecei a compor muito cedo, eu comecei a cantar muito cedo, eu tinha bandas em vários lugares, no ângulo musical, eu competia em festivais, tinha bandas do bairro, tinha bandas da escola, do Colégio Sion, porque eu via a música como uma grande janela para me libertar. Entendi, Luísa, e essa era exatamente a minha próxima pergunta, né? Você já falou algumas vezes que a música era esse caminho para que você se libertasse um pouco de uma família que tinha ali, né, que era emocionalmente desestruturada. Você já reportou isso no seu podcast, nas suas redes sociais, né? A minha pergunta é, como foi amadurecer emocionalmente nesse ambiente sem estrutura? Muita terapia. Eu comecei com a terapia com 8 anos, porque eu tinha síndrome do pânico. E eu não conseguia dormir. Até hoje eu não sei dormir. Para mim é um problema dormir. E sempre foi. Então eu comecei a fazer terapia por causa disso. E a terapia me ajudou demais, assim, era alguém que estava lá por mim, sabe? Eu tive 2 vós, uma eu tenho ainda, minha avó Silvinha, de 89 anos, mas eu tinha a mãe da minha mãe, que era a Tereza, que esse ano completaria 11 anos, que me deu uma baita criação, assim, que me deu um baita senso de estrutura, de certo e errado. Ela não era uma avó, como as pessoas falam, a avó é mãe com açúcar, vó Não, ela era... Eu escondia a minha lição de casa dentro do piano, ela ia lá e achava. Eu escondia a minha lição de casa dentro das almofadas, ela ia lá e achava. E me fazia estudar de madrugada. Mas foi incrível, porque a minha avó me deu essa estrutura, sabe? De criação. Entendi. Que a minha mãe trabalhava muito. Eu sou muito honrada pela minha mãe, sabe? Porque ela trabalhava demais, fora. E eu nunca tive problema com isso, assim, oh meu Deus, me abandonou. Não, pelo contrário, eu tinha nela uma escola, assim. Eu fui criada para ser uma mulher independente, para pagar minhas contas, para ter o meu negócio e para nunca depender de homem. E hoje eu levo a minha vida de outra maneira, mas aí para eu reestruturar tudo é um longo caminho que a gente vai conversar. Mas eu fui criada dessa maneira. Entendi. Cris, e você, Oi, Cris? Você cresceu em Cruz Alta, no Cruz extremo Alta. sul do Rio Grande do Sul, né? Conterrâneo aí do Felipe. É verdade, Tereza, conterrâneo dos nossos fundadores, Exato, mais um gaúcho, mais um batalhador gaúcho e que aí, construiu exato. tanto, né? E filho de uma mulher guerreira, né, que tinha um salão de cabeleireiro e que criou na garagem de casa Sim, sim. e que criou 3 filhos, né? Inclusive a sua irmã, Carol, né?
que é especial, então filho de uma grande mulher. A Luísa acabou de contar pra gente quem foi esse alicerce da criação, né? Essas avós, essas figuras das avós. E conta pra gente, Cris, como foi isso, essa criação no interior, essa sua relação com família? Eu já vi você reportando que seus avós eram pessoas muito, muito humildes, de não ter energia elétrica em casa, mas que você tem memórias de uma vida maravilhosa, alicerçada em valores muito sólidos. Eu quero saber o seguinte, Cris, como esses valores moldaram o seu caráter? Olha, Gabi, primeiro eu queria agradecer ao Brasil Paralelo, dizer que a nossa família é profunda admiradora do trabalho, tudo que vocês estão construindo aqui. Nesses 9 anos, eu tenho certeza que foram anos que tiveram grandes vitórias, tiveram derrotas, e teve batalhas muito, muito intensas, mas dizer que vocês estão vencendo, que é muito bacana isso, poder vivenciar né, o sucesso de vocês. É um grande serviço para o nosso país. É um grande serviço para a nossa nação, é necessário para o nosso povo. Então, também um fato muito curioso, antes de a gente entrar nisso, é que é a primeira vez que eu e a Luísa estamos dando entrevista como casal, né, pela várias condições, já tiveram vários convites e tal, mas calhou de ser aqui, então a gente está muito honrado e muito feliz porque está alinhado com os nossos princípios, que é fé, família, liberdade, respeito ao individualismo. Então isso, não podia, antes de te responder, fazer essa menção a esse veículo, essa plataforma, esse trabalho tão sério e tão competente que vocês estão fazendo aqui. Bem, nós agradecemos imensamente, é uma grande honra para a gente, porque coadunamos desses mesmos princípios e, de fato, quisemos recebê-los aqui como família, como casal. Exato. Né? Então, você puxou, né, Gabi, as origens. Eu acho que isso é fundamental, né? Quando você tem as origens bem determinadas, raízes fortes, raízes que te marcaram na primeira infância, isso molda o teu caráter, isso tem um fator decisivo para você né, seguir o seu destino. Então, realmente, eu venho de uma condição, né, eu sempre falo, né, no podcast, que foi o primeiro também que eu fiz com a Luísa, no nosso Prosperidade 360, que assim como muita gente está assistindo a gente, que faz parte da audiência desse canal, que eu sou um milagre do Deus vivo. Deus pegou o improvável de uma região muito remota, com umas condições muito, já conversei com a Luísa, né, que eu fui criado em condições de guerra. Quando eu falo condições de guerra, são condições, né, que hoje, graças a Deus, nossos filhos não têm, nem sabem o que é isso, mas para minha infância foi encantador, e eu morro de saudade desse tempo, né? Esse tempo do meu avô, como você falou, que a gente se reunia em família. Na época realmente não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, eles eram realmente imigrantes alemães, né? Eu sou a primeira geração que nasceu fora da colônia, que chama, né, o resto do Brasil chama roça, então nasci em hospital. Então isso é muito determinante, como eu te falei, para moldar o meu caráter, para me preparar para toda essa minha jornada, né, de sair do extremo sul do Brasil, vim para o Rio de Janeiro, me consolidar na TV Globo, onde eu trabalhei 25 anos. Né, eu falo que na minha jornada eu comecei a trabalhar com televisão com 16 anos, na RBS TV Cruz Alta. Entrei como pequeno aprendiz, também tenho o maior orgulho de falar isso sempre, porque isso é uma prestação de serviço público, de dizer para os jovens do Brasil que estão no ensino médio, que estão procurando uma profissão, que têm a necessidade de, às vezes, completar a renda da casa, procure o CIEE, né, que é o Centro de Integração Escola-Empresa, que foi responsável pela minha trajetória profissional. Eu falo que eu entrei um estagiário, um pequeno aprendiz com 16 anos, no dia 1º de setembro de 1994, na RBS TV Cruz Alta. E dessa jornada, né, desse dia até o dia 31 de maio vai ter 31, né? Não estou fazendo nenhuma gafe, né? Eu saí de 2021, eu saí do maior cargo, pedi demissão da TV Globo, do maior cargo, que foi diretor artístico do maior programa de entretenimento e variedade da minha geração, da nossa geração, que foi o Domingão do Faustão. Então... Exato, né? Acho que
nossa audiência se acostumou a estar ali nas tardes de domingo, né? Com o programa Domingão do Faustão, né? Exatamente. Bem, eu já queria pular então, Cris, e perguntar. Acho que você chegou no posto máximo do entretenimento brasileiro, né? Não só trabalhou ali, cresceu ali, evoluiu ali, sim. como ajudou a criar aquele universo que foi, de algum modo, que fez parte da vida dos brasileiros durante tantos e tantos anos. Quantas pessoas que hoje estão nos assistindo assistiram o Faustão ao longo de anos e anos, né? Então eu gostaria de te perguntar, você já falou que o Fausto Silva ajudou a moldar o teu caráter, porque foi quem te submeteu a processos de excelência, quem te fez trabalhar com padrões de qualidade altíssimo. E eu queria saber quem é o Fausto Silva e como ele ajudou a formar o Cris Gomes, essa potência profissional que a gente conhece. Poxa, muito obrigado, Gabi. Fausto Silva é um gênio da comunicação contemporânea, é um gênio da comunicação de massa, como poucos, né? Como o Silvio Santos, como o Jô Soares, mas o Faustão, a peculiaridade dele é que ele é um grande comunicador de massa. Esse é o Fausto, que ele consegue comunicar de A a Z na classe social. Então esse é o Faustão, ele é símbolo de credibilidade, ele é símbolo de caráter, de honestidade, de generosidade dentro da profissão. Então, eu falo, né, eu sou muito grato à TV Globo, foi onde eu me formei, entrei um menino com 21 anos, saí um homem, tive as melhores oportunidades profissionais. Nesses 25 anos de Globo, 22 foram com o Faustão. Então, assim, e o Faustão foi a maior universidade na prática que eu poderia ter oportunidade de ter exercido, porque realmente o nosso trabalho entrava na casa das pessoas sem pedir licença, de norte a sul do país, para mais de 137 países também, através da Globo Internacional. E um Ibope que não existe mais hoje, né? Então, exatamente, né? Porque por causa do advento das redes sociais, né? Foi um tempo também antes e durante esse advento. Então, hoje em dia, você não tem essa divisão tanto de audiência como você tinha. Cris, eu já ouvi alguns depoimentos, né? Que dizem que você era um líder um pouco diferente ali das lideranças comuns de televisão, né? Existem muitos relatos de lideranças talvez um pouco mais incisivas, um pouco mais duras, e que você sempre teve um trato amável e pautado pela gentileza. Essa característica era do Domingão do Faustão? O programa Domingão do Faustão se diferenciava por isso ou não? Foi algo particular que você procurou desenvolver como ser humano? Tô vendo que Luísa quer falar, pode falar também, Luísa, fique à vontade. Não, porque a gente se conheceu trabalhando, né? Na Dança dos Famosos, né? No Show dos Famosos. O show que ele dirigia. E a gente se conheceu trabalhando e a gente primeiro era colegas de trabalho, depois amigos. E essa é uma peculiaridade do Cris, e na verdade você não encontra isso na Globo e não encontra isso em emissora nenhuma, porque o Cris, ele lidera pelo amor, ele lidera pelo propósito, ele faz as pessoas enxergarem o que é melhor e aí agirem de acordo com o que ele já enxergou lá na frente. Ele é doce, ele é uma criatura doce, então ele leva isso para o set. E isso, até ele chegar numa posição de liderança, foi visto por muitos líderes lá dentro como uma característica de alguém que jamais saberia liderar. Então ele tinha acesso ao cargo, mas as pessoas falavam, não, você não grita, pô, você é muito bonzinho, você é muito legal. Como é que vou botar você aqui para ser um diretor? Você não tem essa liderança, você não tem esse pulso. Achavam que esse não era o perfil de um líder, né? E ele, com o trabalho dele de inteligência, de criatividade, de artístico, e esse trato diferenciado, ele foi destruindo essa percepção e fazendo as pessoas, por onde ele passa, as pessoas se apaixonam por ele, né? As pessoas, elas quando me conhecem, elas me adoram, assim, a Luísa é muito fofa, mas o Cris, meu Deus, o Cris. Eu já tô acostumada com isso. E é porque ele tem o poder de fazer cada pessoa se sentir especial.
Ele faz cada pessoa, o contra-regra, o câmera, a atriz, a cantora, o cara do som, cada pessoa com quem ele fala no telefone, ele faz você se sentir muito especial. Então, aí ele ganhou finalmente o cargo de líder, mas um líder que nunca tinha passado por lá. E que ninguém sabia muito que isso era possível. E onde ele vai, ele leva isso, né, até hoje, e ninguém sabe muito que isso é possível. E isso... desculpa, eu tô roubando sua entrevista, mas assim, isso mostra... Minha fala, que eu vou falar? Isso muito mostra que ele saiu de Cruz Alta, mas ele nunca deixou a humildade dele sair dele. Os princípios, Ele né? nunca se deixou iludir pelo... Isso uniu a gente. Eu nunca me deixei iludir por sucesso nenhum, porque eu via minha mãe lá em cima, eu vi minha mãe lá embaixo, eu vi meu pai dono da maior gravadora do país, depois eu vi meu pai destruído. Então eu nunca pautei a minha vida em sucessos e fracassos. E o Cris também não. Sabe? A gente nunca se iludiu com essa coisa da fama, do sucesso. A gente se mantém aqui no mesmo patamar de humildade, de troca. E esse é o Cris. Gente, essa pergunta não estava no script, mas eu me vejo impelida. A Luísa acabou de dizer quem é o Cris. Sim. Quem é a Luísa Posse? Meu Deus! Quais são os princípios dessa mulher? Complicado. Os valores? Céu, agora você pegou, porque assim, como é que eu vou falar da mulher mais maravilhosa que eu podia... Não, aí vai ficar uma puxação. Vai ser Exato, bom porque isso. assim... Já Mas voltaremos pro script, gente, mas por Nossa, favor. meu Deus, porque a Luísa Posse é a pessoa mais generosa, a pessoa mais maravilhosa, a melhor mulher, a melhor mãe, a melhor profissional que você possa desejar encontrar na vida. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu falo, quando eu estava lá em Cruz Alta, meu primeiro sonho era ter uma família. Eu queria ter uma família porque, assim como a Luísa, a gente não veio de família, eu também não vim de família funcional, como você bem falou, né? Então, assim, meu primeiro sonho não era trabalhar na televisão, não era trabalhar, né, onde fosse, era ter uma família. E eu não sabia, e eu pedia isso muito a Deus, eu pedia isso muito, né, tinha esse primeiro desejo, esse primeiro sonho. Mas eu não sabia que Deus ia me dar uma pessoa tão especial. Uma pessoa que realmente realizasse esse sonho, né, muito maior, porque a gente fala, Deus é um Deus de muito... De exagero. Né? Assim, eu pedi uma família e me deu a melhor família. Tenho a melhor esposa, eu tenho os melhores filhos, eu tenho o melhor ambiente, né? A gente tem a presença de Deus na nossa casa. Então... E a Luísa foi quem me deu tudo isso, quem me transformou como homem, né, que realmente me deu, que juntos a gente construiu princípios, valores, que são inegociáveis. Com ela eu consegui me tornar um profissional melhor, um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor. Então, assim, a Luísa Posse é uma potência, uma potencializadora. Você falou quando você falou da composição, uma compositora, ela é uma criadora, uma empreendedora, uma mulher vitoriosa, que assim como a gente, contra tudo e contra todos, conseguiu escrever a história dela de uma maneira, com uma idoneidade absurda, com uma imagem imaculada. E está sempre se reinventando. E está sempre se reinventando. Então a Luísa Posse é uma potência. Então, isso, né, quem é a Luísa Posse resumiria isso, uma potência. Uma potência na música, uma potência na comunicação, uma potência na fé, uma potência como mulher. Então, essa é... É um casal apaixonado, resumindo. Que maravilha. Gente, falando sobre casal, vocês se conheceram no Show dos Famosos, vocês se conheceram trabalhando, Sim. e aí começaram a desenvolver um relacionamento, né? 7 anos já. Oito, 7 de casados. 7 de casados, Exato. um se relacionando. Eu quero saber o seguinte, Luísa, quando que você soube que era o Cris?
É legal porque foi um dia bem específico, assim, aconteceram coisas específicas. Primeiro que a gente se conheceu e a gente se olhou e ele não era meu tipo. E nem eu era o tipo dele. Então a gente até se olhou e falou, pô, podia ser, né? Mas não vai ser. Então, ótimo, vamos ser amigos. E a gente ficou amigo. E eu sempre gostei de andar mais com a produção do que com os artistas. Não tenho muito saco pra ego de artista. Então, sempre gostei mais de andar com a galera da produção e tal, e ser mais livre. Então, eu andava com ele. A gente saía, ia comer cheeseburger, ia, sabe, depois do trabalho, ia beber um negócio. E aí, um dia, eu tava no telefone, assim, e ele tava do outro lado da mesa, e ele falou assim, eu fiz... Aí ele falou, por que suspiras, Luísa Posse? E eu olhei aquilo, e aí eu falei... Uau! Por que suspiras, Luísa Posse? E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu falei, não, eu quero ficar com esse cara, eu quero casar com esse cara. E fui atrás, aí falei pra equipe dele que eu queria casar com ele, pra equipe avisar ele que eu queria casar com ele. Uau! E aí a equipe demorou um pouco, e eu falei, e aí, vocês avisaram que eu vou casar com ele e tal? Aí avisaram que eu ia casar com ele. E ele prontamente veio falar comigo. E aí a gente ficou pela primeira vez e casamos, como eu avisei que a gente ia fazer. Uau! Gente, 8 anos, né, também enfrentaram alguns desafios, Não, né? milhares. Vários desafios. Eu vou pedir licença agora para abordar algo, Cris, que você falou nas suas redes sociais. Claro. Você chegou a compartilhar com os seguidores de vocês alguns episódios que você vivenciou relacionados à bebida. Sim, você falou sim. que você exagerava no consumo do álcool, Sim, né? sim. E que você se transformava, parecia em uma outra pessoa quando exagerava, e que aquilo muitas vezes magoava a Luísa, e que num determinado momento você percebeu que aquilo estava impactando sua casa, prejudicando o seu lar, e resolveu tomar uma decisão de parar de beber. Sim. Pouco tempo depois, a Luísa também compartilhou dessa mesma decisão. Luísa também que compartilhou com os seguidores que em uma determinada época da vida os filhos traziam uma garrafa de cerveja, o filho ali com 4 anos, e ela achava bonitinho, e que entendeu que não era aquilo que ela queria para a família dela. Então vocês tomam essa decisão específica e uma série de outras decisões para preservar a família de vocês, a harmonia do lar de vocês. Eu queria entender melhor isso. Quando que vocês entenderam que determinados comportamentos estavam prejudicando a família de vocês, a harmonia desse lar, e como que essas decisões foram tomadas? Primeiro vocês se converteram e essas decisões foram tomadas depois, ou primeiro vocês começaram a remodelar comportamentos e aí a conversão veio? Perfeito, Gabi. Eu acho que essa pergunta é importantíssima, porque também considero uma prestação de serviço público para todas as famílias, casais que passam por isso. E passam em silêncio, Em né? silêncio, às vezes, na maioria das vezes. Eu acho que é importante frisar que a gente está junto porque a gente sempre deu a prioridade e se escolheu no final das contas. A gente decidiu ficar junto. Porque realmente o alcoolismo era uma coisa muito grave, né? Eu tinha hábitos alcoólicos, né, de beber diariamente, de beber muito, né? A gente e como qualquer substância que te altera o temperamento, que te altera a tua essência, te tira do teu... Eu tinha crises de ciúmes muito grandes, sendo que a Luísa nunca me deu motivos para ter ciúme, nunca, sempre foi uma mulher correta. Então, chegou um determinado momento que, né, foi dia 21 de janeiro de 2024, né, foi o nosso último episódio, foi a nossa última briga. Daquele momento em diante, eu parei de beber completamente. Hoje eu estou 1 ano e 10 meses, né, praticamente sem bebida alcoólica. Isso transformou a nossa casa, transformou a nossa vida. A nossa conversão veio depois disso. Veio em setembro, veio quase 9 meses depois. Mas eu sempre falo que só veio porque esse espaço estava aberto pela não bebida. Que talvez se a gente tivesse, talvez não, se a gente tivesse bebendo, a gente ia estar muito distraído e ainda numa busca, a gente sempre teve essa busca espiritual,
mas a gente não ia conseguir ter clareza para se converter, para chegar em outro lugar. A gente realmente se distraía muito com a bebida, né? A gente bebia muito. Eu também bebia muito. Entendi. E quando eu vi que o Cris... eu dei um checkmate nele e falei, se você não parar de beber, nosso casamento acabou. Ele falou, não, eu a partir de hoje vou parar de beber. E a gente nunca acredita muito, né? A gente acha que vai passar um mês, vai passar 2 meses e a pessoa vai beber. E eu falei, não, você vai parar de beber, eu vou continuar bebendo, porque eu não tenho problema com isso. Mas no dia 4 de fevereiro, né, ele parou 21, aí no dia 4 de fevereiro a gente estava na Bahia. Eu comecei a tomar Aperol, o Aperol, ele é um negócio que dá pra morar um peixe dentro, né? Tem uma bacia. É verdade. E ele falou, eu vou dormir, eu falei, eu vou beber, problema seu. E eu bebi 1, bebi 2, bebi 3, bebi 4, depois bebi cerveja. E dentro da minha cabeça tinha uma voz que falava assim, não, mas eu ainda não tô na vibe, eu não tô na vibe. E aí veio uma voz lúcida e falou assim, você nunca vai chegar nessa vibe que você quer. Bebendo. Não é assim que você vai chegar. Esquece. E quando eu ouvi essa voz, eu falei, cara, quer saber? Eu vou parar também. Porque se eu não parar, daqui a um mês ele volta. Se eu quero que esse casamento ande, vá pra frente, que esse homem realmente pare de beber, eu vou ter que tomar uma decisão de me colocar do lado dele. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha bebido esse absurdo que eu contei pra você, mas eu tomei a decisão de parar. E aí cheguei no quarto do hotel que ele tava e falei, então, nós que não bebemos mais. Aí ele, cara de pau, como nós que não bebemos, você tá aí, o cheiro de cachaça. Eu falei, você vai ver, eu também não vou beber mais. E eu fiquei, eu botei datas ali pra mim, né, que eu ia beber no meu aniversário, que é em junho, que eu ia beber no Réveillon, e aí eu cumpri o meu calendário. Então, assim, eu desenvolvi uma outra relação com a bebida. E aí, é outra relação, assim. E o Cris realmente parou completamente. Luísa, o grande desafio do Cris no sentido de comportamento, né, parece ter sido a bebida, parece ter sido deixar de beber. E a Luísa, o que você teve que reconfigurar para manter a harmonia no seu lar, para preservar a sua família? O que foi fundamental que você mudasse para que a família de vocês conseguisse evoluir? Conta aí a verdade. Tudo, porque... Você fala que você atualmente começar, é uma antítese Gabi, assim, do que você era, né? Eu já vi um depoimento seu no qual você diz, eu hoje sou uma antítese da Luísa que eu fui. Eu sou uma antítese. Para começar, quando eu conheci ela não queria saber de filho de maneira nenhuma. O quê? Eu vou estar em casa, eu vou dividir a televisão, vai estar lá o galinha pintadinha. Imagina que eu vou ter filho. Eu nasci para ser uma mulher independente, solteira, que trabalhasse muito, que fosse um sucesso nacional. Eu nasci para isso, fui criada para isso. Você acha que aí tem um pouco de influência daquele pensamento feminista que a nossa geração teve? Você acha que teve? Total. Feminista. Aquela ideia de que a mulher não pode depender, aquela ideia de que a dependência te coloca em vulnerabilidade, essa confusão de papéis do homem e da mulher, confusão de masculino com o feminino, ao qual essa nossa geração que hoje está ali perto dos 40, na fase dos 40 anos, né, sofreu. Meu pai era presente, mas ele não me criou. Meu pai morava no Rio e me via de fim de semana. Então, eu fui criada por uma mulher que tinha nela mesmo o yin e o yang. Então, eu fui criada para também ter o yin e o yang, entendeu? Para ter o lado feminino e masculino em mim. Para trabalhar e ganhar dinheiro para mim. Para comprar o meu apartamento. Para trabalhar e fazer 5, 6, com o máximo de shows possíveis por mês, por semana. Só que tinha uma tristeza muito grande nisso. Quando eu chegava no quarto do hotel, quando eu voltava para minha casa vazia, tinha uma depressão muito grande, porque aquilo não me preenchia. Aquilo era
uma cortina de fumaça, era muito bonito para o mundo, fazia muito sucesso, estava nos maiores programas da Globo, estava concorrendo, ganhando um monte de prêmio, mas uma tristeza basal muito grande. Um vazio, talvez? Um vazio muito grande. Em 2016 eu fui internada com crises psiquiátricas e tendo que tomar remédios e com overdose de remédios que psiquiatras estavam me dando, assim, era uma experiência de hamster mesmo. Eu acabei tendo que ser internada, fiquei 10 dias no Sírio-Libanês com vários médicos ali tentando entender o meu caso e me medicar para eu ficar bem. Eu tinha um espetáculo para fazer, né, que era um musical Divas, e eu não conseguia parar em pé. Então, de cabeça, eu andava muito mal. Quando eu conheci o Cris, eu estava saindo dessa crise, tentando me reerguer, mas esse modelo, vamos ser independentes, vamos ser sozinhos, vamos fazer tudo pelos próprios braços, eu nasci para isso, mas ele não funcionou para mim. Não funcionou. Então, respondendo a tua pergunta, que eu tive que voltar, mas quando eu conheci o Cris, eu não sabia me portar como uma esposa. Eu não sabia o que... Sabe, essa frase bíblica maravilhosa, assim, eu tudo posso, mas tudo me convém? Mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Não tinha isso pra mim. Era tudo posso, tudo posso. Então, eu vou falar, eu vou ser, eu vou acontecer, eu sou protagonista, eu sou mulher, mas eu também sou... minha terapeuta falava que eu namorava com o carro ligado. Qualquer coisa, eu botava a mala no carro e saía correndo, embora. E com o Cris, rolou aquela história de queimei meus navios, né? Não tinha pra onde voltar. Eu não queria ser mãe. E, de repente, ele fez a minha cabeça para ser mãe. Ele já tinha um filho, que é o Miguel, amado, querido Miguel. Mas quando eu conheci o Miguel tinha 6 anos e ele era uma ameaça para mim. Porque o Cris já tinha ali alguém que ele amava. E eu queria muito ser amada. Então, para mim, era difícil lidar com aquilo, com o fato do Cris ter um filho, era muito difícil. Então, eu tive que lidar com tudo isso, eu tive que aprender a ser esposa, eu tive que aprender a me portar como mulher, eu tive que aprender a criar um lar, eu tive que aprender a gostar de uma criança que não era minha, eu que não tinha zero contato com criança, não tinha a menor afinidade, tive que aprender a conviver com uma criança que não era minha. Aí, de repente, vieram meus filhos e salvaram a minha vida. Vieram meus filhos e me deram uma noção outra de amor. Mas quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu virei o cão. Eu virei o cão. Eu olhava para as pessoas, os meus hormônios, eu pensava assim, vem brigar comigo, vem brigar comigo, vem brigar comigo. Eu tinha esse pensamento. Eu brigava com ele, coitado, com a minha mãe, eu brigava com meu pai, eu brigava com o mundo. Eu não sei como ele ficou. E aí o seu filho, outro dia, disse pra você que as pessoas não são como você quer, né, Luísa? Quer dizer, estão te ensinando. Sim. Ele disse, as pessoas não são como você quer, mamãe, nem todo mundo sabe o jeito que você gosta. E aí eu fui me tornando, assim, uma pessoa doce, eu fui me tornando uma pessoa leve, eu fui entendendo que o Cris tinha, sim, responsabilidade pelo lar, que ele era o homem, que eu sou a mulher, qual era o meu papel ali. A coisa da gente ir muito para Cruz Alta também me deixou num papel de coadjuvante, que foi maravilhoso, que eu nunca tive, de saber que, sabe, ali era o lugar dele, brilharam as conexões dele, os amigos dele, a família dele. Eu tinha um outro lugar. Eu comecei a saber me portar, eu era um bicho solto. E eu virei uma esposa, uma mulher. Quando veio o meu segundo filho, aí eu endireitei de vez. E o vazio foi sendo preenchido, Luísa? Foi completamente, assim, foi completamente. Eu adoro contar isso, que quando eu era solteira, eu falava para uma colega minha de profissão, né, que eu queria casar e tal, que eu queria ter alguém, e ela falava, pô, você acha que casar vai resolver seus problemas, que você vai ser feliz, e não é nada disso, o casamento não é nada disso. E hoje eu tenho vontade danada de dizer pra ela, cara, é sim. Porque hoje eu durmo numa cama com 4 pessoas. Hoje não dá pra ficar deprimida, porque eu tô numa banheira com 2 crianças, 2 anjinhos louros de olho azul que me abraçam, me pegam. Eu tenho um homem que me ama, que me dá esse suporte emocional.
Hoje a minha vida mudou completamente. Eu sou uma outra pessoa. E aí, quando a gente se converteu, aí mudou tudo. A gente vai Virou de falar sobre cabeça pra isso cima. agora. Exato. Mas, Cris, eu queria saber o seguinte: você e a Luísa, vocês sempre falam sobre a importância de criar filhos conscientes, né? Você está falando que seus filhos mudaram completamente a sua vida, te colocaram num outro nível de amor, te levaram para um outro lugar. Luísa e Cris, o que são criar filhos conscientes nesse mundo alucinado em que a gente vive? Acho que é uma missão quase impossível, né, cara? A gente sente ainda uma missão, mas eu acho que, só voltando lá um pouquinho essa coisa da família que eu falei que eu sonhei lá no interior do Rio Grande do Sul, ainda criança, talvez na idade do Mateu ou na idade do Luca, né? Que eu falei que eu não conseguia imaginar que Deus ia fazer uma coisa tão maravilhosa, que hoje o nosso maior ativo, que a gente fala, que eu gosto de falar, que nós temos duas crianças, né, o Luca e o Mateu, o Luca de 6, o Mateu vai fazer 4 agora, que eles nunca viram o pai e a mãe brigar. Eles nunca viram o pai e a mãe, um gritar com o outro, um xingar o outro, um ter uma... Então... Eles nunca viram uma confusão, eles nunca viram a gente bêbados, eles... Sabe, então, isso começa a moldar uma geração. Como você falou, como é que é a responsabilidade? É através do exemplo. Eles são esponjas, né? Eles captam tudo. Captam tudo, né? Cada vez mais essa geração mais nova, ela vem com a versão atualizada, né? Do software. Do software. Então vai nos surpreendendo. Nós vamos aprendendo com eles também, a gente vai. Então acho que a responsabilidade é muito grande, mas a gente tenta tratar com muito amor, dando valores, dando exemplo. E muito cuidado, assim, né? Eu sou a mãe chata, eu não deixo ficar na tela, eu não deixo pegar no iPad, eu não deixo ficar no meu celular. É só no fim de semana, e é só um pouco no fim de semana. Eu não deixo comer açúcar durante a semana. Eles me chamam de General Gadelha. Todos eles. O Cris, o Miguel, o Luca, o Mateu. Não, mãe, você é o General Gadelha, você que manda. E eles gostam de limite. Criança precisa de limite. E São eles seres humanos sendo formados. Teve um dia que ele falou pra mim formados. assim, o Luca, sabe, mamãe, quando eu crescer, eu vou continuar obedecendo as suas regras. Que barato. Foi demais, assim, porque ele, sabe, ele pede, eu posso comer isso? E eu sei que ele quer, mas eu sei também que ele se sente amado quando eu digo, não, não pode. Ele fala, pô, minha mãe cuidou de mim, sabe? Minha mãe tava atenta. Teve um dia que eu recebi uma mensagem da escola e eu fiquei extremamente triste, assim, fiquei muito mal. Porque ele falou, o Lucas chorou no recreio de saudade de você. E era uma semana que eu tinha ficado a semana inteira tendo compromissos à noite. Mas, junto com essa história de ficar mal, veio um entendimento. Porque eu falei, pô, ele ficou mal de saudade. Quer dizer que eu faço falta. Quer dizer que eu tô construindo alguma coisa de verdade. Porque senão nem falta eu faria. Sabe? Ele ia me ver em algum momento, mas ele tá chorando de saudade, quer dizer que eu estou me fazendo importante na vida dele. Perfeito. Eu estou fazendo falta quando eu não tô, porque eu estou presente quando eu estou. E esse foi um entendimento muito especial pra mim, sabe? Que tirou a minha culpa, claro que me dá uma responsabilidade, mas tirou a minha culpa e me trouxe isso. Se ele tá chorando de falta, quer dizer que é que quando eu tô mesmo. Eu brinco com ele de Beyblade, a gente brinca de cartas, a gente brinca de jogos, a gente inventa brincadeira, a gente bota a mão na massa como pais. Porque hoje o que a gente mais vê são pessoas dizendo, não fica na tela, e a própria pessoa na tela. Mas a criança... Ou terceiriza, né? Exato. A criança não é... Ela não vai obedecer o que você diz, ela vai obedecer o que você faz. Ela vê. Ela vê. É claro, né? A gente tem essa consciência, Gabi, que nós somos uma família abençoada, privilegiada, que a gente tem uma rede de estrutura, porque a Luísa trabalha muito, eu trabalho muito, mas mesmo assim a gente se faz presente na vida dos meninos. Acho que isso é o grande diferencial. Por
porque a gente sabe que a realidade do país às vezes não permite, né, essa relação, essa condição tão ideal. Mas acho que assim, é da responsabilidade do pai e da mãe estar presente, olhar no olho das crianças, né, ouvir, perguntar, minutos de atenção, tratar eles como indivíduos. Acho que isso é fundamental, porque isso não depende da classe social, poder econômico, não. Você enxergar o indivíduo, acho que aí que também responde um pouco a tua pergunta anterior, como é que você prepara eles para esse mundo? Eu acho que com essa verdade, com esse entendimento. Não dá para delegar. São 3 seres humanos completamente diferentes, né? Tem que trabalhar a singularidade de cada um, tem que desenvolver cada um com todos os talentos que Deus deu, diferenças que Deus deu, né? Então é ter também o tempo para isso. Mas enquanto vocês falavam, eu pensava em algo que também não está no script, gente, mas como vocês já entenderam, já saímos completamente no script, que bom. Como vocês ressignificaram as próprias histórias, né? Não que as próprias histórias não tenham tido coisas boas, é claro que tiveram muitas, né? Mas é muito impressionante, porque os dois conseguiram construir uma família bem diferente das que tiveram e construir a maneira de vocês de entender família e de valorizar a família. Isso é muito interessante, né? É muito, porque eu acho que assim, tem uma hora, quando você começa a fazer terapia, ou mesmo se você não faz terapia, a gente tem uma coisa de culpar os pais, né? Por tudo. Uau! Não, mas a minha família é assim porque minha mãe fez tal coisa, meu pai fez tal coisa. A gente tem essa mania, todo ser humano tem isso. Só que tem uma hora que isso fica muito cafona. Quando você começa a crescer e ficar adulto, quanto mais velho você fica, isso é muito cafona, entendeu? Porque assim, pô, o tempo passou, tá com 40 anos, irmão, e você não conseguiu ainda lidar com o que a tua mãe... Sabe, tem uma hora que você tem que abandonar o seu papel de vítima de uma família e ter uma coisa intencional. E peraí, como é que eu quero que seja a minha família? Eu vou começar do zero, uma coisa que eu nunca tive, uma coisa que eu nunca fiz. Eu não tenho pra dar, mas eu vou dar. Tem uma música do Djavan que fala isso, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar, sabe lá. É belíssima essa música. E a gente tem isso, assim, eu e o Cris, a gente não teve e teve que ter pra dar, porque a gente decidiu. Tá? Outro dia a gente estava numa festa. Até porque a gente queria ter. Porque a gente queria ter isso, então a gente falou, cara, vamos dar pra eles. Não, vamos criar a nossa, não é só dar pra eles, vamos criar a nossa identidade, vamos criar do zero, sabe? Vamos aprender junto, vamos fazer junto. Hoje a gente tem hábitos familiares, a gente vai pro culto no domingo com as crianças, eles já falam, hoje é dia de culto, né? Hoje nós vamos no culto. E eles ficam lá e prestam atenção e oram de joelho em casa e pedem pra mim, mãe, lê a Bíblia antes de dormir. A gente tem esse hábito de ler a Bíblia antes de dormir. Veja, eu sou uma pessoa que não sabia nem quem era Jesus, até fazer 40 anos. Eu não sabia quem era Jesus. A minha vida mudou aos 40 anos. Aos 40 anos eu descobri quem era Jesus Cristo na minha vida. Na minha vida não, no mundo. E aí na minha vida. E aí no meu lar. E aí no meu casamento. E aí na minha família. E aí na minha parentela. Entende? E isso é muito novo, assim, eu sou a primeira geração. Eu tava outro dia conversando com uns amigos de uma gravadora e foi muito engraçado. Porque eles falaram assim, eu sou filho de pastor. Aí o outro falou, eu sou neto de pastor. Eu sou filho de pastor. Eu falei, eu sou mãe de pastor. Muito bom. Porque o meu filho, de 6 anos, ajoelha e fala... Meu Pai Celestial, Adonai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, o leão da tribo de Judá, abençoa a minha família. Ele tem 6 anos. E aí, né, só pegando um exemplo que você citou, que ele falou, mamãe, as pessoas não sabem como você gosta e tal. Isso a gente estava no carro. Aí eu perguntei, filho, mas quem te ensinou isso? Ele falou, foi Jesus. Num sonho. Que lindo, né? Então, ele vai surpreendendo a gente, né? Nossos meninos louvam no banho, louvam no carro. Louvam no carro, louvam na igreja, pedem pra ouvir. E isso pra gente é começar do zero. É um marco, é histórico na nossa família, sabe? Nas nossas famílias e na família Posse Gomes. É um marco, porque
Eu não fui criada desse jeito. O É uma Cris também não transformação, foi. vocês se transformaram para viver esse ideal de família, A né? gente tá curando todas as gerações para trás e a gente tá curando todas as gerações para frente na hora que a gente resolve se curar. Porque a gente é vítima de vítima. Que é vítima de vítima. Sim. Que é vítima de vítima. Então tem uma hora que isso precisa parar, estancar e falar, ok, mas agora eu tenho um terreno, uma folha em branco. O que eu vou construir? Sabe? Eu não sou obrigada a construir o que eu já conheço. Eu posso. E o que me machucava. Exato, Né? Eu eu sou posso- obrigada a replicar o que tanto me feriu. Eu posso ter outras referências e construir as minhas referências. A gente vai para uma outra pauta agora, mas eu sou impelida a fazer uma pergunta. Diante de tudo que vocês falaram, Cris, amor é sentimento ou é decisão? Decisão, com certeza. Amor. Paixão é sentimento, amor é decisão. Com certeza. Você Uma decisão que se renova todos os dias. se renova todos os dias. Entendi. E aí você estava falando sobre a conversão. Vocês já tinham parado de beber, já estavam fazendo escolhas para preservar a família de vocês. Como que aconteceu a experiência de conversão? Foi junto? Quem convidou? Como foi? Quando foi? É uma pergunta para os dois, Cris e Luísa. Deixa, Quer falar? te dá um tempo que tá. É. Eu acho que, como a Luísa falou, né, Gabi, a gente procurava esse fortalecimento espiritual. A gente sabia que fazia falta pra gente isso. Porque a gente sempre buscou de maneiras individuais, né, na nossa história, algum apoio espiritual. Em diversos momentos da nossa vida. Eu tive base católica por criança, né, então eu fui, né, eu fiz os sacramentos, né, fiz a Eucaristia, a primeira comunhão, a crisma, né, fui atuante. Teve grupo de jovens. Tive grupo de jovens, então assim, eu tinha uma base cristã na minha criação, que ao longo do tempo se perdeu, porque eu também fui para o mundo, comecei a trabalhar, comecei a ver outras coisas. Se desencantou também. Desencantou, como, né, com a instituição igreja, como, né, porque a igreja é feita por humanos, por seres humanos, e lá, né, então assim, teve um desencantamento com isso, e aí um afastamento. Aí essa busca, né, espiritual por algum conforto, algum sentido. Eu sempre acreditei em Deus. Quando eu conheci o Cris, ele falou assim: eu não acredito em Deus, meus amigos são biólogos. E aí eu falei, não, mas tu vai acreditar em Deus rapidinho. Em Deus você vai acreditar. Eu era ecumênica e eu tinha um baita orgulho de dizer isso. Eu tinha um altar ecumênico, tinha santos, tinha orixás, tinha Jesus. Mas um Jesus ali que eu ganhei. Mas tinha um monte de santo, um monte de orixá, tinha Buda. Energia, acreditava naquela coisa da energia. A chama trina, a luz azul, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel, amo Arcanjo Miguel. Mas era uma galera ali, e eu gostava, eu tinha orgulho daquilo. Até que foi uma amiga minha em casa, e assim, nada a ver, mas ela falou, sabia que Deus não gosta disso? Eu falei, hã? Assim, Deus não gosta dessa galera toda, não. Ele gosta da atenção pra ele. E aquilo me tocou de alguma maneira. Eu falei, ué, será que eu não tô mandando bem? Será que eu não tô indo bem? E tudo bem. Aí a gente começou essa busca, né? Eu tive um desencantamento muito grande também com a religião que eu frequentava. O que me deu um vazio muito grande. E que foi nessa mesma viagem que eu parei de beber, 2 dias antes. E tive um vazio muito grande. Falei, cara, não consigo mais acreditar, mais confiar, né? Cadê Deus? Cadê Deus? E quando foi em julho, a gente fez um curso juntos, uma imersão. E nessa imersão se falava muito da Bíblia. Do reino. Do reino de Deus, da Bíblia, conceitos cristãos que eu não conhecia, eu não tive essa base. E a gente se encantou por aquilo, a gente achou aquilo muito legal, muito bonito, muito sólido, fez sentido pra gente. E aí aí o que aconteceu? Eu tava vivendo um momento, nós dois, de muita angústia, de muita incerteza, de muita aflição, de muito medo, sabe? De muito pela força do braço.
E vamos, a máquina tem que girar, e tem que acontecer, e tem que ser mais e mais. A gente tava esgotado, assim, quase tendo um burnout, os dois. E um dia eu cheguei em casa pra ele e falei, ó, eu tô escutando louvor. Ele falou, meu Deus, você tá escutando louvor? Porque tudo que a gente mais Abominava. abominava era a palavra crente. Assim, meu Deus, crente... Meu Deus, Meu crente, Deus, né? crente não, crente de jeito nenhum não, evangélico, nossa, passa longe, não quero ser amigo, não quero nem ver, evangélico não... Essa gente. Então, quando eu falei pra ele, ó, eu tô escutando louvor, foi que, escutando louvor, e eu comecei a escutar louvor no meu carro pra ter algum, sei lá, busquei. E aí, um dia eu falei pra ele, aconteceu uma coisa pior ainda, cara. Eu ouvi uma rádio gospel. Ele falou, meu Deus, escutou uma rádio, contou pro amigo. Aí os dois começaram a me zoar, vai na igreja, não acredito. Aí a gente fez uma reunião com um empresário, e ele falou, vocês conhecem o Dave Leonardo? A gente falou, não. Ele falou, então conheça. Aí eu no meu carro, ele no carro dele, a gente começou a ouvir o Dave Leonardo. E eu ouvi o Dave Leonardo. E um dia eu senti a presença de Jesus no meu carro de uma maneira muito forte. E eu falei, meu Deus, esse é Jesus, isso é Jesus. Jesus é incrível. É o cara, Jesus é uma energia que eu nunca... Eu já frequentei tudo, eu já fui da Umbanda, já fui do Candomblé, eu já fui do Buda, eu já fiz zen budista, cabala. Sou toda tatuada de cabala, minha família veio do judaísmo. Mas Jesus é diferente. Isso aqui é diferente. E aí eu falei pra ele, ó, a gente precisa ir numa igreja. E ele já tava ouvindo o Dave, então ele já tava mais, assim, de boa com essa história. A gente foi vencendo o nosso preconceito e aí a gente foi numa igreja pela primeira vez no dia 8 de setembro. E a gente se encontrou ali, a gente entendeu tudo diferente. Nunca mais deixou de ir todo domingo na igreja. Nunca mais. Só não vai se eu estiver trabalhando, se ele estiver viajando, se tiver algum compromisso. Mas a gente, por exemplo, domingo agora eles têm show à noite, a gente vai de manhã. Semana passada tinha show de dia, a gente foi à noite, vai com os meninos. Mudou a nossa vida. Aí a gente começou... Aí tudo que a gente faz é muito intenso. Então a gente começou a ler a Bíblia, a fazer curso de carisma, a fazer curso bíblico, a fazer leitura bíblica. Nossos melhores amigos são 2 pastores maravilhosos, a gente faz mentoria com eles, a gente mergulhou, a gente tem sede, fome, e aí foi uma mudança radical, né? De paradigma, de mundo, de... Gente, e teve impacto no público de vocês. Você, Luísa, era muito forte, por exemplo, junto ao público LGBTQIA+, né? Como é que seu público recebeu? Mal. Meu público recebeu bem mal. Assim, foi um susto pra eles. Eu conversei com eles, falei, ó, eu tô entendendo Jesus, eu tô conhecendo Jesus. Mas eu amo vocês, do fundo do meu coração. Eu nunca vou deixar de amar vocês, de acolher vocês, de estar aqui para vocês. Talvez eu não seja mais uma bandeira aí do LGBT, porque, né, eu sou uma mulher hétero, casada, tenho 2 filhos, eu não sou exatamente uma bandeira LGBT que ia mais. Já passei por essa fase, Mas talvez eu não seja a maior bandeira LGBTQIA+. Mas os meus fãs gays, LGBTQIA+, eu tenho um carinho por eles enorme. Eu tenho uma carreira de 22 anos, tem gente que me acompanha há 22 anos. E que eu sempre vou dar todo o meu amor, o meu carinho, sabe? Jesus, inclusive, ensinou isso, que ele não veio para julgar. Eu sei que na Bíblia isso é condenável, mas é em outro lugar. É depois. Na primeira instância, Jesus veio para salvar a todos. A quem cresce, a quem mais precisa, a quem crê nele, ele veio trazer a salvação para quem crê nele. Então, assim, quando as pessoas usam a religião para terem preconceito, elas já estão indo contra tudo que Jesus pregou. Então, eu não me encaixo nesse movimento. Não me encaixo nesse movimento de quem vai julgar, de quem vai apontar o dedo, porque isso são os fariseus para quem Jesus veio condenar. Não sou eu. Eu não sou fariseu. Eu sou cristã. Então, foi difícil para a população LGBTQIA+, que me tinha ali como
uma referência. Mas eu sempre deixei isso muito claro, eu tenho grupo com eles, eu falo com eles por DM, eu fiz milhões de lives no meu canal e falo com vários, sabe? E até eles falam, poxa, tem gente que fala pra mim, eu queria ir na igreja, mas eu tenho medo de não ser aceito. E eu falo, cara, vai na igreja, ouve a palavra, depois você vê o que você sente. Se você tá sentindo essa necessidade de ter um encontro com Jesus, de ir numa igreja, vai, sabe? Depois você... Porque Jesus, ele fala assim, vem do jeito que você tá. Sim. Depois a gente vê. Ele não fala assim, você tem que mudar, você tem que parar isso, você tem que se vestir assim, você tem que fazer assado. Não é um Jesus de regras. Ele não é um Jesus de regra, ele fala, vem a mim os cansados. Jesus de reforma de alma, né? Uma reforma de alma. E o Espírito Santo vai te incomodando em alguns lugares para você ir se modificando para ter um espírito com as qualidades e características que tem o Espírito Santo, que é a bondade, a paciência, a amabilidade, a alegria. São muitas características do Espírito Santo. E a ideia é que o seu espírito seja transformado para ser como o Espírito Santo, mas no caminho. Assim como diz na Bíblia, ensine as crianças no caminho. Né? Não é ensine as crianças o caminho, é ensine as crianças no caminho. Então, assim, a porta da igreja está aberta a todos. Não tem um detector. Ah, você é LGBTQIA+, não entra. Não tem isso. Então, a igreja assim, de Deus acolhe. A igreja de Deus acolhe. Jesus morreu para salvar todas as almas que nele crescem. Então, eu tenho isso muito na minha consciência. Não é porque eu me tornei... E hoje falo com orgulho, sou evangélica. Acho que tem pessoas em todas as religiões, em todos os lugares, que depõem a favor e que depõem contra a religião, o partido político, a instituição, né? Tem gente dentro de uma escola que destrói o nome daquela escola. E tem gente dentro daquela escola que faz você querer colocar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, assim, eu estava até conversando com meu tio outro dia sobre isso, assim, sobre cada escândalo de pastor. E ele falou, poxa, para você que hoje é evangélica e para os pastores sérios, deve ser uma grande tristeza ver como as pessoas hoje tratam a religião de uma maneira a trazer caos para isso, né? A trazer as pessoas quererem distanciamento. Mas só que isso existe em todas as religiões. Isso existe em todas as doutrinas, isso existe em todos os condomínios, entendeu? Tem um vizinho todos que... os segmentos da em todos sociedade. os segmentos da sociedade. Isso existe dentro do show business, isso existe dentro de uma equipe de trabalho, dentro de um jornalismo, dentro de uma redação. Então, assim, não é uma especificidade de uma especificidade religião. de uma religião. E hoje a gente tem orgulho, é muito doido isso, que a gente era completamente contra. E a gente tem orgulho de dizer que é crente. Meu filho fala, eu sou crente. E a gente gosta, sabe? Porque assim, se você me perguntar, tá bom, mas o que o cristianismo fez com você? O cristianismo me trouxe um amor ao próximo. E quando eu digo próximo, é próximo mesmo. Sabe aquele primo que você não vê há mais de 5 anos, que você não tá nem aí? Eu comecei a sonhar com meu primo. De Deus me dizer, liga para ele, para saber como ele tá, estende a mão. E a sua outra prima lá, e os seus tios do Ceará, e a mãe do Cris, sabe? E as pessoas na rua que te pedem comida, como é que você nega comida? Vai lá, compra um lanche, dá para essa pessoa, ele é um semelhante. Passou a amar de modo pragmático, né? A exercer o amor ali no dia a dia com pragmatismo. Sabe, né? a minha mãe passou por diversas operações. Eu passei com ela por várias. Mas teve vários momentos também que eu não passei. E agora minha mãe falou, eu vou me operar dia 8. E eu falei pra ela, eu vou. E ela tá tão acostumada a eu não... não, você tem sua família, você tem seu trabalho. Eu falei, mas eu vou com você. Porque eu te amo. E eu vou exercer o meu amor por você. Ali, no dia que você mais precisa. E isso é uma coisa que antes do cristianismo, sinceramente, eu não iria. Depois eu ligo para saber como ela tá. Então, o cristianismo, ele me constrangeu por dentro. Ele me constrangeu, sabe? O amor de Cristo, ele me constrangeu. A nossa identidade hoje, né?
quando eu te falei aquilo, a minha identidade é a do Cris, não está no nosso fracasso e na nossa vitória. Mas onde está a nossa identidade? A nossa identidade está em quem Deus diz que eu sou. E Ele diz que eu sou uma filha amada dEle, vitoriosa e plena. E Ele diz isso para o Cris, e é nisso que a gente crê. Eu não estou aqui mais para agradar os humanos. Eu não estou muito interessada se agradou ou desagradou. Isso é uma coisa que me interessava muito. Eu queria muito agradar. Hoje eu não quero muito agradar. Eu quero estar em paz com Deus. Isso é o que mais me importa agora. Cris, a gente sabe que no caso da Luísa o cancelamento veio e a gente vai falar sobre isso. Você é uma referência em um meio muito associado, né? Não estou dizendo que de fato seja isso que ocorra, mas é um meio muito associado à questão woke, uma série de coisas. Sim. Depois que você se converteu e começou a se assumir cristão, como foi o impacto disso? Seus pares receberam bem? Os pares? Seus pares, seus liderados, seus colegas, como foi? Acho que foi um elemento de transformação, né? Eu acho que os meus liderados, acho que eles sentiram essa preocupação com o transbordar na vida das pessoas. Entendeu? Transbordar. Eu acho que eu e a Luísa, a gente tem de meta de vida, a gente tem, né, projetos juntos, a gente tem um ministério de casal juntos, que é falar para casais que estão doentes, que estão precisando de socorro, né? Então, que não percebem. Então, acho que a gente tem esse chamado de Deus. Então, é como a Luísa falou, eu não estou aí muito para agradar, não, também, sabe? Eu acho que, assim, o que a gente sempre lutou para ser aceito, mas hoje a gente entendeu também que existe um nome acima de todo nome, cara, que hoje o que a gente mais reza pra gente, e para mim a palavra mais importante hoje, né, qual é a palavra mais importante que você tem para você? É eternidade. E a gente pede para Deus para nos dar uma mentalidade de eternidade, porque isso transforma o nosso momento agora. Tira a importância. Tira a importância, ele nos dá uma mente da eternidade. Ela tira o principal, a principal coisa que te afasta de Deus, te afasta das coisas, que é a avareza. E a generosidade, ela é o antídoto para essa avareza. Então, eu sei que eu sou julgado, sei que as pessoas falam, sei que o Cris se converteu, o Cris virou crente, que, cara... A gente brinca com isso, a gente fala assim, as pessoas devem achar que a gente enlouqueceu, né, vida? Que a gente bateu a cabeça na parede e pirou, né? Exato. A gente sabe que todo mundo fala da gente. Mas, cara, elas não estão... Eu gostaria que é aquilo, eu não sou uma pessoa que fico falando muito, né? Aquele crente que quer converter o outro, porque eu acho que o que a gente carrega internamente é tão precioso. Acho que o exemplo que eu e a Luísa a gente dá de convivência, de amor, de respeito, de admiração um pelo outro, isso faz o outro refletir. Faz o outro refletir. A gente sabe disso. A gente é um ponto de incômodo para a sociedade. Para essa sociedade viciada, para essa sociedade preconceituosa. A gente sabe, a gente é um ponto de incômodo dentro da escola. Porque, né, nas festas de escola, na festa dos pais, das mães, a gente tá lá como um casal que se ama, que não bebe, que tá curtindo, que tá, sabe? E hoje as pessoas têm um entendimento muito maior disso. Porque até as pessoas entenderem que eu realmente me posicionei e não bebo, demorou, porque as pessoas, não, você vai beber. Não, até hoje é um caos, assim, porque tem essa coisa horrorosa, né, que precisa acabar. Não confio em quem não bebe. Não vai beber só um pouquinho. Eu não vou brindar com água. Sabe? São jargões da sociedade. É uma cultura de relativização, uma cultura né? de relativização. Relativização. E jargões velhos, antigos, demodês, que não cabem mais, sabe? Porque quando a gente começou a falar abertamente, eu falei, cara, o Cris era um cara muito ciumento. Várias amigas falaram assim, meu marido também. Mas assim, nunca ia falar. Nunca ia, sabe, se incomodar e falar. E o marido nunca ia tomar uma decisão de parar de beber de verdade. Então a gente virou esse ponto de
putz, ali tem um casal. E a gente sabe que a gente carrega a presença de Deus. Então, assim, outro dia eu fui num programa no SBT e uma produtora que eu amo, que eu ia na Hebe, quando ela é produtora dela, ela falou assim, eu quero o cabeleireiro dela, eu quero a pessoa que faz a pele, eu quero o stylist, eu quero tudo, eu quero o dentista, eu quero as joias, eu quero... A pessoa, ela quer alguma coisa que ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é que ela quer, que você tem. Você fala muito sobre isso, né, Luísa? Sobre padrões estéticos inalcançáveis. Você vai para sua rede social, você fala sobre as pessoas não quererem se comparar a mulheres que passam por uma série de procedimentos, né, e tal. E que não falam sobre. E que não falam sobre, né? Então, o objetivo é possibilitar que as pessoas se valorizem pelo que são, se valorizem pela própria essência? Eu sinto É que as trabalhar no pessoas... sentido do desenvolvimento de autoestima. Ah, com certeza. Eu sinto que as pessoas... Eu sinto, Gabi, que a gente tá vivendo um momento que o mundo tá muito triste. Acho que o mundo tá muito triste. Tudo que tá acontecendo no mundo é muito triste. De todos os lados, né? Tá todo mundo se matando, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo tendo preconceito. A intolerância tomou conta. A intolerância tomou conta, tá todo mundo ou de um lado ou do outro, e quem tá de um lado quer a morte do outro, e quem tá do outro quer a morte do outro. E aí você compara a sua grama, que você não consegue regar todo dia, porque você tem que levar o filho na escola, porque você tem que fazer o jantar, com a grama artificial da influenciadora que colocou um filtro e que tomou um monte de coisa, injetou um monte de coisa, mas ela tem a cara de pau de ir no Instagram falar, eu não fiz nada. Entendeu? E eu tô aqui pra aparecer lá de cara lavada às vezes e falar, essa aqui é minha cara. É igualzinha a sua, tem olheira, tem espinha, tô cansada. Sabe? Você também não precisa se sentir a pior pessoa do mundo porque você tá assim. Eu acho que hoje as minhas bandeiras são outras. A minha bandeira é essa, a minha bandeira é de que se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem um problema psíquico, que você vá atrás de tratamento, sabe? Mais um jargão, mas você vai parar de tomar esse remédio, né? Pô, se eu tenho diabetes, ninguém fala isso pra mim. Se eu tenho enxaqueca, ninguém fala isso pra mim. Agora, se eu tenho uma crise de depressão, de bipolaridade, você vai falar pra eu parar de tomar o meu remédio? Então, assim, eu tô muito afim de quebrar essas cadeias, de quebrar esses paradigmas, sabe? Para que as pessoas se libertem. Para que as pessoas se libertem. E hoje a gente vê a fé como única saída. Porque a gente estava aflito, a gente estava desesperado, a gente estava pensando em abandonar tudo e morar em Orlando. E quando a gente encontrou Jesus, a gente entregou tudo na mão dele e a gente ficou em paz. E a vontade que a gente tem é que as pessoas encontrem isso também. Mas isso é um exercício, né? Encontrei num dia, entreguei num dia, estou em paz para sempre. É processo, né? É todo dia. Luísa, você foi cancelada a sua vida inteira. Antes da internet. Eu amo. Antes da internet, quando era tabloide, quando eram apenas sites, né? Era um boato por dia. Eu me lembro de vários. Você estava ali fazendo um Cooper, era manchete. Luísa Posse está acima do peso. Luísa Posse se relaciona com mulher. Luísa Posse, desde muito antes dessa chamada cultura do cancelamento, você já era cancelada. Sim. E recentemente, depois que começou a assumir um posicionamento, né? Não apenas cristãos, mas também um posicionamento no sentido de defender princípios, de defender valores fundamentais para que a sociedade permaneça de pé, né? Você voltou a ser cancelada. Recentemente, você apoiou uma publicação feita pelo Felca, né? Nas redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, e você foi profundamente atacada, agredida, cancelada nas redes sociais. Sim. A minha pergunta é, a Luísa atual é uma antítese da Luísa de antes. Como é lidar com cancelamento atualmente? O cancelamento, a única coisa que eu não sou é hipócrita. Posso ser o resto, posso ser tudo. O cancelamento é muito ruim. O cancelamento é muito ruim porque você nasce com o princípio de querer ser amado, cara. Você quer ser amado. Você pode não querer agradar todo mundo, mas você quer ser amado. E quando você se vê ali odiado, você se sente muito mal. O que eu senti... Massivo, né? É em massa, são muitas pessoas atacando, falando coisas horrorosas, né? São milhões de pessoas e que aí vão colocar a tua carreira em xeque, o teu talento em xeque, a tua vida inteira em xeque.
Então, eu sofri sim um cancelamento. Chegou a perder trabalho, Luísa? Shows cancelados? Não. Mas, o que aconteceu? Eu não acho... Ela não sofreu um cancelamento, ela sofreu um crescimento. Não, calma, amor. Por quê? Eu sofri sim um cancelamento. Só que não foi um cancelamento comum, como foi o das professoras no ano passado. Depois a gente fala das professoras. Das professoras eu conheço. Então, não foi um cancelamento como o das professoras. Tipo, fez uma coisa ruim. Foi um assim, opa, ela tá num outro lugar. Então, durante uns 4 primeiros dias, foi ódio. Depois, as pessoas que entenderam, pô, ela se colocou num lugar, começou a vir uma onda de amor. Eu ganhei, sei lá, 100 mil, 200 mil seguidores, e as pessoas falando, cara, eu te amo, eu quero ir no seu show, eu quero te ver, eu vou lotar o seu show, eu vou estar com você, e me cumprimentando na rua por causa disso, e sabe, e pessoas do meu meio dizendo, cara, você fez o que todo mundo aqui queria fazer, e a gente tem medo de perder trabalho, a gente tem medo de fazer, e tem medo de se posicionar. Eu sofri dentro da minha família porque esse ódio começou a chegar na minha mãe, uma coisa que é super injusta, porque minha mãe é super na dela, não fala sobre nada. Ela é muito diferente de mim, somos pessoas muito diferentes. A minha família não é necessariamente a favor dos meus posicionamentos. Aliás, tem muitas pessoas da minha família que são contrárias a mim. E eu acho que o grande lance, mais uma vez, é poder amar uma pessoa que pensa diferente de mim. Poder estar e conversar e viajar e rir e trocar ideia com uma pessoa que pensa diferente de mim. E dizer mais uma vez não à intolerância. Dizer, se eu penso isso, me dá o direito de existir. Porque eu também estou dando o direito de você existir do jeito que você existe. Agora, eu não vou me perdoar, eu não vou me pedir perdão por existir. Eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso me aviltar dessa maneira. Entende? Eu já vi o Nicolas palestrar em vários lugares, já estive palestrando nos mesmos lugares que ele. Então, eu falei de uma pessoa que eu conheço, não só uma figura da internet para mim. E, cara, é aquilo que eu te falei, Gabi. Desagradei muita gente. Mas eu não tô aqui para agradar. Eu tô aqui para ser eu, para existir, para ter os meus valores, os meus princípios. Cris, você tem uma carreira de 25 anos em televisão. Você construiu muito em televisão. Passou por diversas redes de televisão. Tudo isso que a gente está conversando aqui, nós estamos tangenciando várias pautas culturais, vários comportamentos, vários até valores, né, que se perpetuam na nossa sociedade por meio de cultura mesmo, né? A minha pergunta é, você acredita que a televisão, hoje em dia, né, as redes de televisão brasileira, sobretudo uma especificamente, atualmente, de fato, ela tem uma abordagem mais woke, no sentido de sutilmente incentivar a propagação de pautas nesse sentido woke, culturalmente, com viés mais no sentido do feminismo, identitarismo de gênero, incentivo ao aborto e outras questões, de modo sutil. Isso existe? Gabi, aquilo que a Luísa falou. Pode ser muito honesto, tá, por favor? Sim, eu posso ser tudo, mas não posso ser hipócrita. Eu acho que existe sim um movimento de inclusão. Eu acho que existe uma preocupação muito grande, né, de certas emissoras, né, dessa inclusão da sociedade como um todo. Mas também existe talvez um olhar que esteja de uma forma, como bota uma lente de aumento muito alta nesse segmento da sociedade. E está distanciando dos valores da família. Realmente está distanciando. Talvez na ânsia da inclusão algo esteja se perdendo no sentido dos princípios? Dos princípios familiares. E a televisão, ela tem como base em qualquer sociedade formação de pessoas, formação de cidadão. Né? Tanto é que na Inglaterra, a BBC, o horário nobre, eles passam documentários de natureza,
As pessoas pagam por isso, né? A TV lá tem uma... Porque a TV ela é fundamental na consolidação da cultura, dos costumes, Do imaginário. do imaginário. Então a televisão há muito tempo abandonou a criança, né? Hoje a gente não tem assim um cuidado com a criança. Por quê? Porque não é interessante comercialmente. Mas ela vai ser a audiência do futuro. A criança hoje, meu filho que hoje está com 6 anos, em 2036 ele vai estar com 16. E a TV não cuidou. Ele nunca viu uma televisão aberta. Ele nunca viu. Ele não sabe, porque a TV não trata ele com atenção. Não tem programação para ele. Não tem programação. Então a TV, o que aconteceu? A TV deturpou, ela virou uma corrida pela sobrevivência. Hoje eu sou um profissional, né, desculpa te corrigir, são 31 anos de televisão. E, né, que eu tive o prazer de trabalhar em praticamente todas. E assim, hoje é uma luta pela sobrevivência, sobre a atenção, porque, cara... Muitas vezes a preocupação com a formação fica em segundo plano, Fica né? em segundo plano. Você precisa fechar uma conta. Então você fica desesperado. Quando você tem uma emissora de importante, de rede nacional, que faz uma programação que é para achar, dentro de um casal, achar a terceira identidade desse casal, isso já está corrompendo a família. Eu não posso colocar isso para os meus... Né, não posso aceitar isso dentro da minha casa, se eu tenho princípios, se eu estou preocupado com a educação do Luca, do Miguel, né, eu sei que a sociedade ela tem seus comportamentos, tem suas preferências e tem todo o seu direito de existir. Mas eu tenho totalmente o direito de preservar minha família, preservar meus filhos, meus princípios. O negócio é o seguinte, a gente vive hoje num mundo onde as coisas que são hype, as coisas que são bem vistas, né, as coisas que são impulsionadas, Engajamento. que dão engajamento, que vendem matéria, que vendem publicidade, elas são muito contra tudo que a gente acredita. Então, assim, ou eu finjo, ou eu me assumo no meu lugar. E no meu lugar, eu posso estar sendo cancelada por toda uma sociedade. Mas eu também tô encontrando, né? Eu sempre gostei muito da parábola do Patinho Feio. Amava. Eu tinha o meu quarto era do Patinho Feio. E eu me sinto isso, assim, que eu era um patinho feio, que caminhava ali com patinhos e, de repente, eu tô entendendo que eu não sou um patinho feio. Tô entendendo que eu sou um cisne. E que eu tô achando outros cisnes que estão olhando pra mim e falando, pô, eu gosto de você, você é interessante pra mim. Entende? Porque eu não tô a fim de lacrar, entendeu? Eu não vou expor a intimidade dos meus filhos. Eu não vou propor eu não vou ficar fazendo coisas que hoje são vistas pela sociedade como as coisas mais interessantes do mundo, se pra mim elas não são interessantes. Luísa e Cris, vocês estão fazendo nas redes sociais, também como palestrantes, um trabalho, né, chamado Prosperidade 360, que visa auxiliar famílias e pessoas a descobrirem a realização completa, no sentido profissional, no sentido pessoal e também restaurando a harmonia familiar. Quais serão os próximos passos? Prosperidade 362. A gente está armando já a nova temporada, que a gente está conseguindo patrocínio para isso, escrevendo o projeto. O podcast. O podcast. Porque isso surge... Um livro virá também? Um livro virá. E eu estou palestrando muito sobre a Prosperidade 360. Aliás, voltei ontem de Curitiba, estava fazendo uma palestra lá. É uma palestra que tem música, que tem o meu tecladista vai comigo, a gente insere músicas que tenham a ver com o contexto, então é muito bacana. O Cris também palestra, eu adoro o nome da palestra dele, fala aí, Vidinha. Minha palestra chama Quem Sabe Faz ao Vivo. Olha, do quadro. Em honra, em homenagem, né, ao meu grande mentor de vida, que é o Faustão. Vou lançar um livro, que eu vou ter a honra de ter o prefácio dele, endorsement do Cortella, Marcelo Cortella, então já vem meu agradecimento a esses dois.
porque a gente sente a necessidade de realmente, como eu te falei, transbordar na vida das pessoas. Quem quiser, eu acho que o que a gente aprendeu nesse caminho da fé foi que não existe neutralidade na fé. Não existe você ser neutro. A gente se assumiu cristão, evangélicos, Posicionados. posicionados. Essa é a nossa posição. A nossa posição hoje é em Jesus Cristo. E a gente tem maior orgulho disso, a gente prolifera isso aonde a gente vai. A gente propaga isso, a gente vive isso. Para nossa classe, para os nossos pares, como você falou, isso pode ser a coisa mais piegas do mundo. Não, a Preta, né? A Preta era minha prima. Sim, sua prima. E a gente se encontrou, assim, antes dela ir para os Estados Unidos fazer o tratamento. E ela falou, sabe, prima, as pessoas falam que você enlouqueceu, que você tá doida. Só que ela já tinha tido uma experiência com Jesus, ela já tinha sido evangélica, mas depois ela foi para outro caminho. E ela falou, não, eu falo para as pessoas que você tá vivendo o melhor amor da sua vida, porque eu já vivi esse primeiro amor e eu sei como é bom. Então, assim, até a Preta me defendia. Mas, assim, eu sei que eu sou muito falada, eu sei que quando você pergunta se eu perdi trabalhos, eu talvez deva ter perdido, sim, com certeza deva ter perdido, mas também estou achando muitos outros trabalhos que talvez eu não Outras tivesse. portas se abrem, né? Cris e Luísa, foi uma enorme alegria recebê-los, É um viu? prazer, Gabi. Brasil Paralelo está de portas abertas para vocês. Muito obrigada. E que tenham muito sucesso neste trabalho, levando prosperidade e fé no sentido pleno às pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Brasil Paralelo. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente gosta muito. Maravilhoso. Muito obrigado.